Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos embarcar numa jornada para, de uma vez por todas, decifrar a lógica que existe por trás dos acentos na língua portuguesa. A ideia aqui não é decorar um monte de regra, mas sim entender o sistema por dentro. E para começar, nada melhor do que essa frase, né? Ela resume perfeitamente a história. Acento não é enfeite, não é um detalhe, é uma ferramenta super poderosa que pode mudar completamente o sentido do que a gente quer dizer. E olha só esse exemplo. É a prova disso. Um simples acento agudo transforma um animal, o cágado, em uma situação, digamos, bem constrangedora. Fica muito claro que saber acentuar não é um luxo, é uma necessidade para a comunicação ser clara. É exatamente esse o ponto. A principal razão para a gente dar atenção aos acentos é essa mudança de significado. Pensa na palavra coco. Sem acento, é a fruta. Delícia. Agora, com acento circunflexo, vira cocô. A sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, muda de lugar e, bom, a conversa muda completamente de rumo, né? Ok, então para a gente quebrar esse código, a gente precisa voltar um pouquinho para o básico do básico. Vamos entender quais são as pecinhas que formam um som de qualquer palavra. A primeira peça e a mais importante é a vogal. Pensa nela como o coração de uma sílaba. O som da vogal sai limpo, direto, sem nenhuma barreira na boca. Ela é a base de tudo. E aí vem a diferença fundamental. Enquanto a vogal é um som livre, a consoante é um som interrompido. O ar encontra um obstáculo. E é por isso que toda sílaba em português tem, obrigatoriamente, uma vogal. E só uma. Ela é o núcleo. Certo, toda palavra com mais de uma sílaba tem uma que é mais forte, a famosa sílaba tônica. A pergunta é, existe algum padrão? Algum lugar onde essa sílaba forte gosta mais de aparecer? A resposta é um gigantesco sim. Olha que curioso. Só existem 3 lugares possíveis para essa sílaba tônica. Se for na última, a palavra é oxítono. Se for na penúltima, é paroxítona. E se for na antepenúltima, é proparoxítona. Acabou. Só essas 3 opções. E aqui, pessoal, está o pulo do gato. A grande revelação. O ritmo natural, o padrão da língua portuguesa, é que a força caia na penúltima sílaba. A imensa maioria das palavras que a gente usa são paroxítonas. Guardar essa informação muda o jogo completamente. E tem mais um detalhe. A maioria dessas palavras, padrão, as paroxítonas, costuma terminar com um desses sons bem comuns. A, E, U, em. Pensa em casa, gente, livro, item. Percebe o padrão? Essa é a regra silenciosa do português. Bom, então peraí. Se existe um padrão tão forte, tão dominante, por que raios a gente precisa de um monte de regras de acentuação? Parece confuso, né? Mas e se eu disser que todas aquelas regras que a gente tentou decorar na escola se resumem a um único e simples princípio? É isso. Chegamos ao segredo. O acento gráfico não existe para marcar qual é a sílaba tônica. Ele existe para avisar quando a sílaba tônica está num lugar inesperado. O acento é uma placa de trânsito que grita: atenção, cuidado, aqui a palavra não segue o fluxo normal. Vamos nessa tabela para entender a lógica. A paroxítona, que é o padrão, só vai ganhar um acento se ela terminar de um jeito estranho, diferente, como em fácil. Já a oxítona, que é a exceção, é o exato oposto. Ela ganha acento justamente quando termina do jeito padrão, como em café ou além. Uma regra é o espelho da outra. É genial. Tá, e aquelas palavras bem diferentes, com a força lá na antepenúltima sílaba, como médico ou música? Bom, se as oxítonas são a exceção, as proparoxítonas são a exceção da exceção. Elas são tão raras e tão fora do padrão que para elas a regra é a mais simples de todas. É isso. Simples assim. Todas, sem exceção, levam acento. Como elas são as mais distantes do ritmo natural da língua, elas precisam, sempre, dessa placa de sinalização bem grande e brilhante. Não tem como errar. Certo? Agora que essa lógica de padrão e exceção ficou mais clara, vamos usar isso para entender algumas daquelas mudanças do acordo ortográfico que deixaram muita gente de cabelo em pé. Por que palavras como ideia e voo perderam o acento? Simples, para deixar o sistema mais lógico. Elas são paroxítonas terminadas em A e O, ou seja, elas já seguem o padrãozão do português. O acento que existia ali era uma exceção desnecessária. Tirando o acento, a regra principal ficou mais forte e com menos mas e se... Então, qual é a grande lição que fica disso tudo? É uma mudança de perspectiva.
A gente para de tratar a gramática como uma lista de compras que precisa ser decorada e passa a enxergá-la como um código, um sistema com uma lógica interna. Esse código todo pode ser resumido em 3 passos. Primeiro, reconheça o padrão, que são as paroxítonas com terminações comuns. Segundo, procure as palavras que fogem disso. E terceiro, lembre-se que o acento é só a plaquinha que aponta para essas fugas. É muito mais poderoso entender isso do que decorar dezenas de regras soltas. E fica a reflexão final. Agora que o código foi quebrado, será que alguém vai olhar para uma palavra acentuada da mesma forma? Cada acento passa a contar uma historinha sobre aquela palavra, uma história de como ela é única e foge do padrão. A língua deixa de ser um conjunto de regras para a gente ter medo e se torna um sistema elegante para a gente explorar.